Ora, nós vamos então voltar ao nosso estudo na Epístola aos Colossenses e eu vou pedir ao nosso irmão João Miguel para vir aqui à frente ler estes primeiros versículos de Colossenses capítulo 4 e que são os versículos 1 a 6. Nós hoje vamos entrar no versículo 6 já, o nosso irmão Alberto já vai entrar no versículo 6, eu também espero dizer alguma coisa sobre o versículo 6, mas como na semana passada, no estudo anterior, tive que fazer uma interrupção abrupta por causa do tempo também, eu vou tentar concluir os pensamentos que estava a dar na semana passada ainda sobre o versículo 5 e depois entramos no versículo 6. E então o João, se faz favor, vai ler aqui esta passagem, certos de que nós enviamos daqui uma saudação, não é, João? É verdade. Mandas comigo. Claro. E eles estão-nos a ver lá ou não? Uma saudação para todos aqueles que nos acompanham através da internet, nomeadamente a Filomena em Londres, a Filomena em São João da Madeira, estas duas em particular, e todos aqueles que nos acompanham de alguma forma. Um grande abraço para todos e vamos então ler a palavra de Deus. É até igual? Capítulo 4, versículos 1 a 6. 1 a 6, ok. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Preservai em oração, valendo nela a ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Muito obrigado. Está bom. João. Ora, então nós vamos continuar com o nosso estudo. E se vocês se recordam, no versículo 5, nós estávamos a considerar na semana passada aquilo que o apóstolo Paulo diz para nós remirmos o tempo. O versículo 5 diz na parte final: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. E vocês certamente que são de lembrar que nós estivemos a falar sobre o tempo como uma moeda de maior valor. Lembram-se? O tempo é a moeda de maior valor, porque o tempo compra aquilo que o dinheiro não compra. E nós já falamos sobre isso, eu não vou estar a repisar. Vão lá atrás e vão ver o estudo anterior e vão ver aquilo que eu falei. Mas uma das coisas que eu falei, e que eu estava a falar, estava a expor, era que a fé adquire para nós coisas valiosíssimas. E a fé obtém-se com o tempo. Porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Ora, para nós ouvirmos a palavra de Deus, como lemos em Romanos 10, 7, se não estou em erro, 10, 17, 10, 7, 10, 17, é um bom exercício, vocês depois vão confirmar, mas acho que é 10, 17. Confirmem lá, é 10, 17, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Mas como a fé vem por ouvir a palavra de Deus, para nós ouvirmos a palavra de Deus, temos que dedicar tempo, naturalmente. Sem tempo não podemos lá chegar. Já confirmaram? Então, 10, 17. 10, 17. Bem, parecia que era 10, 17. Ora bem, então nós vemos que o tempo de facto é muito importante, porque nós precisamos de tempo para ouvir a palavra de Deus. E muitos não imaginam o quanto perdem por não darem tempo à palavra de Deus. Por exemplo, não dão tempo para ler a Bíblia. Não leem a Bíblia diariamente. Leem muito pouco. Ouvir sobre a palavra de Deus. É importante nós darmos tempo, porque é este tempo que nos vai adquirir uma outra coisa, que nos vai adquirir muita coisa boa, que é a fé. Ora, nós vimos na semana passada várias coisas e a última coisa que nós vimos foi que a nossa fé conduz-nos... a nossa fé leva outros à salvação. E nós vimos como é que o Senhor Jesus Cristo disse que a fé de alguns é que levou alguns à salvação. E isso torna-nos ganhador de almas.
E às vezes nós estamos muito preocupados que gostávamos de ganhar almas, ser ganhador de almas, e esquecemos que é a fé que nos leva a ganharmos almas. E para termos fé precisamos de ouvir, e para ouvirmos temos que ter tempo. Ora bem, depois nós terminamos o último pensamento que nós vimos na semana passada, foi que a vossa fé para com Deus se espalhou. Cá está, a fé a espalhar o Evangelho, como lemos no caso dos Tessalonicenses. Foi aí que nós ficamos. É importante também percebermos que só cheios de fé é que nós nos tornamos cheios do Espírito. Muitos às vezes perguntam assim, como é que eu me posso encher do Espírito? Tem-se falado do enchimento do Espírito, mas como é que um crente se pode encher do Espírito? É simples, enchendo-se de fé. Porque vocês vão verificar que aqueles que estavam cheios do Espírito, estavam cheios de fé. E, portanto, como é que a fé vem? Por ouvir a palavra de Deus. Estão a ver a importância? O que é preciso para isso? É preciso tempo, para ouvir. Ora, nós lemos assim na Bíblia, em Efésios 5:18, nós lemos que nos devemos encher do Espírito, e depois em Atos 6:5, por exemplo, lemos isto. Este parecer contentou toda a multidão e elegeram Estevão, e notem as características de Estevão, homem cheio de fé e do Espírito. Quem está cheio de fé, está cheio do Espírito. É que não há volta a dar, as duas coisas estão ligadas. Cheio do Espírito Santo. E Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Se nós tivermos fé, que é outra coisa muito importante, não enfraquecemos. Outros problemas de muitos crentes é vermos-los com sinais de fraqueza. Estão fracos e sentem-se fracos. E mesmo que não se sentem fracos, estão fracos. E são crentes fracos, não são fortes. Porquê? Porque não são homens nem mulheres de fé. E eu quero que vocês reparem que Abraão, como vocês sabem, é chamado o pai da fé. Ele era um homem de fé. Ninguém tem dúvidas acerca da fé de Abraão. Cá está. Era um homem que deu tempo a ouvir Deus falar-lhe. E Deus falava e ele ouvia. E grandes conversas nós temos de Deus com ele na Bíblia registadas. Ele teve tempo para Deus. Quando nós temos tempo para Deus, nós vamos ouvir a palavra de Deus e a nossa fé vai crescer. Pois já acerca dele nós lemos assim, em Romanos 4:19. Está a falar de Abraão, depois vem o contexto do capítulo 4 de Romanos, e chega ao versículo 19, falando de Abraão, ele diz assim, e não enfraqueceu na fé. Abraão não enfraqueceu na fé. Quem está na fé não pode enfraquecer, é impossível enfraquecer. Depois nós é interessante repararmos que, e temos aqui uma série de jovens, aqui no estudo bíblico, esta noite, um dos problemas dos jovens é manterem-se de pé, é não caírem. E uma das coisas que às vezes os faz desanimar muito é que não conseguem permanecer e às vezes caem. E qualquer crente, mesmo não jovem, pode cair. Há apenas um passo entre nós e a queda. É preciso muito cuidado. O que é curioso nós vermos nas Escrituras também a este respeito, é que se nós tivermos fé, nós não caímos. O problema de muitos caírem é por serem deficitários na fé. Portanto, vejam a importância desta moeda de grande valor que é o tempo, que nos leva a ouvir a palavra de Deus e que nos adquire a fé, que nos dá tanta coisa importante para a nossa alma, nomeadamente, mantermos-nos de pé. Em Romanos 11:20 nós lemos assim, está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Viram bem? Tu estás em pé pela fé. Então não tem sobrebeças, mas teme. E em Efésios, no capítulo 6 e versículo 16, nós lemos assim, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo da fé, que nos permite ficarmos de pé. Se nós nos reportarmos aos tempos da guerra, em que as pessoas lutavam com espadas e com escudos, um indivíduo que não tivesse um escudo, se fosse atingido por uma espada ou por uma lança, caía logo. O que é que o mantinha de pé? O escudo da fé. É o escudo da fé. Quando
Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 13 e no versículo 5, ele diz assim: portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o a saber da vossa fé. Eu mandei-o a saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse. O tentador tem uma ascendência sobre o crente que é fraco na fé. Há até um versículo que diz: resistir-lhe firme na fé. Nós temos que lhes resistir na fé. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 23, nós lemos: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé. Se permanecerdes fundados, e é aqui no estudo da carta aos Colossenses que nós estamos, no capítulo 1, já passamos por lá, no versículo 23. O apóstolo fala aqui em firmeza na fé. A fé dá-nos firmeza. Em Colossenses 2,5, isto foi no capítulo 1, agora no capítulo 2, também lemos: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me, vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé. A fé dá firmeza. Tendo fé, também há uma outra coisa que vai nos caracterizar. Sabem que a fé é um condimento, é uma coisa tão pequena e tão poderosa. Ela vem por ouvir a palavra de Deus. Temos que ter tempo para isso. Dar tempo. Usar essa moeda valiosíssima, que adquire essa coisa preciosíssima chamada fé, que nos dá tanta coisa. E uma das coisas que nos dá, e que às vezes muitos são deficitários, é serem generosos nas ofertas. É verdade. Também mexe na carteira. E sabem o que é que nós lemos na Bíblia acerca disso? Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10. Sabem que a segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, 9 e 10, é um capítulo sobre finanças. As finanças e o crente. Se vocês quiserem saber sobre finanças e se quiserem saber qual deve ser o vosso papel sobre finanças, lê de 2 aos Coríntios 8, 9 e 10. E no capítulo 10, lemos assim nos versículos 15 e 16. Perdão, versículo 15. Apenas. Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, diz o apóstolo. Antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, nós temos esperança de que a vossa fé crescendo, seremos abundantemente agradecidos entre vós, conforme a nossa regra. Ou seja, que eles suprissem as necessidades dos crentes, financeiramente. É sobre finanças que ele está a falar aqui nesta carta. E, portanto, é muito importante nós vermos que o crescimento da fé também faz aumentar a nossa ação sobre a carteira. Eu há dias li um pensamento qualquer, eu agora não posso dizer exatamente como eu li, mas a ideia é que há um nervo que está ligado à carteira. Eu agora vou parafrasear e direi: o nervo que está ligado à carteira é o nervo da fé. O nervo da fé também liga à carteira. Está ligado à carteira. Depois há uma outra coisa muito importante. Nós devemos ser crentes alegres. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria deve ser algo caracterizado do crente, que deve caracterizar o crente. O fruto do Espírito é gozo. O que muitos talvez não saibam é que nós somos alegres tendo fé. Porque diz a Bíblia em Filipenses 1:25, e sabem que Filipenses é a carta da alegria, o tema da carta aos Filipenses é a carta da alegria. E no capítulo 1, versículo 25, o apóstolo diz assim: e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. O gozo da fé. A fé dá gozo. A fé produz gozo. A fé traz-nos a alegria que nós precisamos. É impressionante o que a fé faz. Outra coisa muito importante, que às vezes é muito deficitária no meio do povo de Deus, é haver pessoas com espírito de serviço, haver servos, haver servas, pessoas que queiram servir e não ser servidas. Pois bem, sabem o que é que diz a Bíblia? Na mesma carta aos Filipenses, no capítulo 2 e versículo 17, o apóstolo diz assim: e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé.
Serviço da fé a fé leva-nos a servir. A fé é que nos torna servos. E se nós muitas vezes não temos espírito de serviço, é porque a nossa fé é pequena. E precisamos de aumentar a nossa fé. E o apóstolo diz na primeira carta aos Tessalonicenses, também quando escreve no capítulo 1, versículo 3, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. É que a fé produz obra. A fé produz serviço, produz ação. Que esta seja a nossa realidade, irmãos. Na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 3, lemos assim: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo. Isto é impressionante. A vossa fé cresce muitíssimo. Ouçam, não queiramos menos para nós. Não é só acrescentar um pouco à fé. O apóstolo Pedro, quando escreve, uma das cartas que ele escreve, ele diz para acrescentarmos à fé qualquer coisa. Mas aqui nos Tessalonicenses nós vemos que a fé deles cresceu, não qualquer coisa que foi acrescentada à fé deles, diz que a fé deles cresceu muitíssimo. Não queiramos menos para nós. 1 Coríntios 16, 13. Sabem o que é que o apóstolo diz? Vigiai. Estai firmes na fé. Portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Tudo passa pela fé. Firmeza. Portarmos-nos varonilmente, valorosamente, como homens de Deus, como homens de fé. E fortes, fortalecei-vos. 1 Timóteo 4,12, lemos assim. Nós ficávamos aqui toda a noite e todo o resto da nossa vida só a falar da fé e da importância, mas é para vocês verem porque é que a gente deve remir o tempo. Como é que nós devemos valorizar o tempo? Porque foi isso que nós tivemos a ver. Valorizarmos o tempo, não desvalorizarmos o tempo. O tempo é algo preciosíssimo, é uma moeda de grande valor. Nós não podemos desbaratá-lo, não podemos perder tempo, não podemos queimar tempo. Nós temos que investir bem o tempo. E investamos naquilo que vale a pena investir. Na fé. Ouvir a palavra de Deus para ter fé, porque depois vamos ter este cacho cheio de bagos. É um enorme cacho, a fé dá-nos um enorme cacho cheio de bagos, que vai desde a evangelização até a alegria, passando pela firmeza, passando por estas coisas todas que nós temos estado a ver. E na primeira carta a Timóteo 4,12 o apóstolo diz assim: ninguém despreza a tua mocidade. E temos aqui jovens. Mas ser o exemplo dos fiéis. E se os jovens devem ser o exemplo dos fiéis, muito mais os velhos. Exemplo dos fiéis em quê? Isso é genérico. Vamos ser específicos, Paulo. Diz lá em que é que eu tenho que ser um exemplo, como jovem. Na palavra. Como é que estamos a lidar com a palavra? Olha, é que dali é que vem a fé. No trato. Na caridade, ou amor. No espírito. E a seguir ele diz assim, na fé. O exemplo dos fiéis na fé. Que Deus nos ajude. Na pureza, etc. Por último, nesta série, que eu tive que interromper no estudo bíblico na semana passada, o apóstolo diz assim, 2 Timóteo 3,10, tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Eu quero que vocês reparem o que é que Paulo está a dizer a um jovem chamado Timóteo. Tu tens seguido a minha doutrina. O meu modo de viver. A minha intenção. Fé. Timóteo, tu tens seguido a minha fé. Longanimidade, caridade, paciência,
E o apóstolo, que era um modelo, um exemplo, que Timóteo devia seguir, disse estas palavras pouco antes de partir deste mundo. Escreveu-as na última carta que ele escreveu. A partir dali ele não escreveu mais, porque o Senhor o levou deste mundo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, no fim da carta, ele disse, versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Já viram o que é que a gente tem que fazer com a fé? Querem um conselho? Depois disto estar gravado, rebobinem lá para trás, vão ouvir isto de novo. Porque isto mexe em muita coisa da nossa vida. Guardei a fé. Eu gostava de saber o que é que vamos poder dizer quando deixarmos este mundo. Guardamos a fé? A nossa fé cresceu muitíssimo? Boas perguntas. São boas perguntas para nós analisarmos. E agora, na carta aos Colossenses, no capítulo 4, e no versículo 6, passando ao versículo 6, e depois vamos ouvir a participação do nosso irmão Alberto, lemos assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Sabem que nos versículos anteriores o apóstolo está a falar sobre a forma como vivemos, o nosso comportamento, a nossa vida. O versículo 5, do qual nós estamos a sair, para entrar no versículo 6, lemos assim: andai com sabedoria, para com os que são de fora. Já ouvimos vários pensamentos acerca disso. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. E cá está o nosso viver. O nosso viver, a nossa vida, deve ser uma vida consistente. Tem que haver consistência na nossa vida. Não podemos dar uma no cravo e outra na ferradura. Nós temos que ser consistentes. A nossa vida deve ser sempre no mesmo sentido. Mas só isso não basta. E eu quero aqui chamar a vossa atenção para isto. A nossa vida ser consistente, andarmos em sabedoria, isso só não chega. E eu sei que há muitos que dizem alguma coisa a este respeito que desdiz o que vem a seguir. Sabem o que é que eles dizem? É para destruir o que vem a seguir. Quando o apóstolo está a construir, eles estão a destruir. Que dizem assim: o que interessa é como a gente vive, não interessa a gente falar. Quantas vezes eu tenho ouvido muitas pessoas a dizerem que não interessa a gente falar? Interessa o nosso comportamento, interessa o nosso exemplo. Ah, é? Pois então vou-vos dizer uma coisa: o nosso comportamento interessa, é verdade, mas não chega. Não chega. Porque o apóstolo diz, no versículo 6, a vossa palavra. Não basta só a vossa vida. Tem que haver palavra, tem que haver discurso, tem que haver comunicação. E porquê que tem que haver palavra? Porquê que tem que haver a palavra? Porque a minha vida não leva ninguém à salvação. A minha vida não tira ninguém do inferno. Mas a minha palavra, a mensagem que eu devo dizer, que eu devo transmitir, é que leva as pessoas à salvação, é que leva as pessoas ao céu, é que tira as pessoas do inferno. Não é só a nossa vida. A nossa vida é importante, mas a vossa palavra. E muitos hoje querem desculpar a sua negligência, não falando a palavra, desculpando-a com uma suposta vida que eles dizem que é mais importante. Quando nós percebemos na Bíblia que quem não falar a palavra não tem vida de referência, não tem vida de exemplo. Isso não é a vida que a Bíblia fala. A vida que a Bíblia fala é uma vida que passa pela palavra. Temos que ser um exemplo, temos que andar sabiamente, é verdade, mas não só. Não só. Ninguém pense que, desde que eu
deu o exemplo, nem preciso de abrir a boca. Ah, é? Acham que alguém vai para o céu sem eu abrir a boca? Porquê que eu digo isso? Porque se eu não falar, como é que os pecadores que nos rodeiam, se eu não falar, como é que eles conhecem o pecado? Se eu não falar, como é que eles conhecem o Salvador? Como é que eles conhecem a necessidade de se salvarem? Como é que eles percebem que têm essa necessidade? Como é que eles sabem que a salvação é pela graça, por meio da fé, não é das obras? Como é que eles sabem isso? Se eu não abrir a minha boca e eu for uma pessoa exemplar na forma como eu vivo, o que eles vão ler da minha vida é que se eles tentarem viver como eu vivo, eles vão parar ao céu e vão parar ao inferno, porque ninguém é salvo pelas obras. Eu preciso da palavra, a vossa palavra. Romanos 10, vamos ler, versículos 13 a 15. Romanos 10, versículos 13 a 15. Isto é muito importante, sabem? Isto é mais importante que aquilo que a gente imagina. No capítulo 10, versículos 13 a 15, nós lemos assim: eu gostava de ter uma língua de prata. Com isso quero dizer, eu gostava de ter a eloquência dos eloquentes, para poder tornar isto claro aos vossos olhos. Mas eu espero que aquilo que eu não consiga fazer, o Espírito de Deus possa fazer no vosso entendimento. No capítulo 10 de Romanos, no versículo 13, nós lemos assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem é que é salvo? Como é que as pessoas podem ser salvas? Invocando o nome do Senhor. Versículo 14. Mas como é que eles vão invocar aquele em quem não creram? Como é que eles têm que crer para invocar? Como é que eles vão invocar aquele em quem eles não creram? Eles têm que crer. E como é que eles vão crer? Como crerão naquele de quem não ouviram? Já viram que a gente tem que falar? Perceberam que a gente tem que falar? Como é que eles vão crer naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem fale, se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Agora tomem atenção ao seguinte. A passagem diz: como pregarão se não forem enviados? Quão formosos os pés dos que anunciam estas coisas. O Evangelho. Se não forem enviados, vocês têm a noção de que foram enviados? Têm a noção de que foram enviados? Têm a consciência disso? Bem, se vocês não cumprirem a ordem do Senhor quando vos enviou, vocês estão em grande falta. E não se fiem lá que a vossa vida é um exemplo, porque isso vai chumbar no tribunal de Cristo. Eu quero chamar a vossa atenção para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Há muitos que se esquecem daquilo que está aqui escrito. E na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, o apóstolo diz assim, notem bem. Assim que, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A vida do cristão não tem nada a ver com a velha vida dele antes de ser cristão. É tudo novo. É importante que vocês tenham a noção de que quando nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo, tudo é novo. E se alguma coisa não está a ser renovada, alguma coisa está mal. A minha vida como cristão nada tem a ver com a minha vida antes de ser cristão. Zero. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo é tudo. Tudo não é algumas coisas. E tudo isto provém de Deus. Tenho uma boa notícia para ti. Talvez estivesse atrapalhado como é que vais tornar tudo novo, não é? Não consegues? Não te preocupes. É Ele que faz isso. É Ele que transforma. É Ele que muda. É Ele que pode mudar a minha vida completamente. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E agora?
Ele fez isso, não fez? Reconciliou-nos com o Senhor Jesus Cristo. Mas o que é que ele fez a seguir? Nos deu uma coisa muito importante, um ministério. O ministério da reconciliação. Deu-nos um ministério da reconciliação. E o ministério da reconciliação é falar. Não é viver, é falar. Porque o versículo diz assim: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra. Ele pôs em nós uma palavra para nós falarmos essa palavra. A palavra da reconciliação. Ele pôs em nós e nós fechamos a boca. Ele pôs em nós a palavra e nós fechamos a boca. De sorte que somos, o apóstolo não diz que era apenas ele, todo o crente é embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Cá está a mensagem que temos que propagar, é rogar às pessoas que se reconciliem com Deus, como lemos aqui, rogamos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus, porque o Senhor Jesus Cristo na cruz estava-nos a reconciliar com Deus, e temos que pregar a mensagem da cruz, ou a mensagem da reconciliação. A palavra da reconciliação é a mensagem da reconciliação. E, prezados irmãos, fundamentalmente era isto que eu queria dizer, relativamente ao versículo 6, quando ele começa, no versículo 6, a vossa palavra. Não basta só a vossa vida, não basta só andar com sabedoria, tem que haver palavra, a palavra é imprescindível. E para terminar esta minha intervenção, quando a Bíblia diz a vossa palavra, que palavra? Minha? Ele diz a vossa? Eu quero que vocês todos saibam que a nossa palavra é esta palavra. Não é outra. Porque o apóstolo Pedro, no capítulo 4 e no versículo 11, ele diz: aquele que falar, fala segundo as palavras de Deus, para que em tudo ele seja glorificado. Vocês pensam que eu vou dizer uma palavra minha, mesmo minha? Deus não seria glorificado. Mas a palavra que eu tenho para lhes dizer a eles todos é esta palavra que eles ignoram, que eles não conhecem. Quando eu vim do funeral hoje à tarde, houve uma senhora que saiu do grupo em que estava e desviou o caminho, e eu estava a entrar no carro e ela veio ter comigo ao carro. Chegou ao pé de mim e fez uma pergunta. A pergunta que ela fez era se seria possível a pessoa que morreu, o espírito dela estar ali ainda, só depois é que iria para o seu destino. Notem a pergunta dela. Eu estava a dizer isto só para dizer, e depois eu expliquei-lhe. Expliquei-lhe o que era a morte, expliquei-lhe o que é que acontece na morte, e ela agradeceu muito. E eu comentei assim: realmente as pessoas são tão ignorantes sobre a palavra de Deus. Porque se ela conhecesse o que a Bíblia diz sobre o espírito, sobre a alma, sobre o corpo, sobre a morte, ela nunca me ia fazer aquela pergunta. Porque ela começou por me dizer assim: eu sou católica. Mas ela ignora a palavra de Deus. Queridos irmãos, nós estamos rodeados de muita gente, muito ignorante da palavra de Deus. E se não formos nós a falarmos da palavra, para que o nome do Senhor seja em tudo glorificado, elas nunca vão saber. A minha vida pode ser um exemplo, mas em vez de ser uma ajuda para ela ir para o céu, pode ser um tropeço, porque ela pode pensar que vivendo como eu vivo, ela vai entrar no céu. E não entra, porque só entra por aquilo que a palavra de Deus diz, por meio daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ouvir o nosso irmão Alberto, já tinha saudades de ouvir. Graças a Deus por sua palavra. Mais uma vez, é muito bom estarmos juntos para estudar as Escrituras. Colossenses capítulo 4, agora
Começando o verso 6, que faz parte desse nosso contexto. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Pagar na mesma moeda. Talvez você não conheça essa expressão, mas por aqui, hora e vez acontece alguém que responder de uma maneira ríspida, ou mesmo uma resposta atravessada, mal educada, e nós queremos responder à altura. Agora ele vai ouvir poucas e boas. Ou pior ainda, aqui comigo é assim: bateu, levou. O apóstolo Paulo, no seu contexto do capítulo 4, começando lá no verso 8, no verso 12, ele está falando do novo homem em Cristo Jesus. E essa pessoa, este novo homem, tem transformações, mudanças em todos os aspectos da sua vida, e inclusive nas suas palavras, naquilo que ele diz e conforme a maneira, o modo como ele vai comentar, dizer e alertar. Ser agressivo, incompreensivo, não faz sentido. Veja só que muitas vezes a tendência humana é retribuir, é querer falar à altura, não ficar para trás, mesmo quando enfrentamos ou encontramos pessoas um pouco mais arrogantes, orgulhosas, pessoas que querem confrontar, resistir, talvez uma palavra de encorajamento, de aconselhamento, e ficamos ofendidos e queremos reagir à altura. Aqui no verso 6, o apóstolo Paulo, claro que ele está tratando com os de fora, porém a maneira distinta de falar é o que ele chama a atenção. Aos crentes cabe sim este comportamento e principalmente a maneira como você vai se apresentar aos de fora. Sabemos que uma palavra mal colocada, impensada, uma palavra áspera pode machucar, e como machuca, pessoas, famílias, comunidades, igreja principalmente. Palavras que arruinam, palavras que destroem, corroem, palavras que tiram ânimo, sugam a energia e tira a pessoa do sério. São palavras que machucam e deixam marcas. A palavra de Deus. Existem vários versículos que chamam a atenção para o modo, a maneira como devemos responder, tratar, usar a língua, as palavras. O crente deve ser agradável, diz Paulo aqui no verso 6 de Colossenses 4, em suas conversas triviais, começando assim, principalmente com os de fora. Quantas vezes eu já vi e ouvi pessoas dizendo: lá vem aquele crente. Começa a soltar um monte de versículo, acusando a gente. Ah, que pessoa desagradável. Não há pior comentário para ouvir. Quando escutamos: ah, lá vem aquela pessoa, que desagradável. Você pode ter a melhor mensagem do mundo, mas se a sua conversa trivial, se a sua apresentação não for agradável, você vai ter muitas dificuldades. A palavra traduzida aqui por agradável tem o seu radical, a sua origem na palavra caris, graça. Exatamente é isso que o apóstolo Paulo coloca para nós. Descreve uma conversa de bom entendimento, uma conversa de bom conteúdo. E não uma conversa frívola, uma conversa qualquer, comentando, falando e criticando. Mas uma conversa que tem que ser agradável, atraente, simpática. Não precisa você começar a chegar para evangelizar, soltando versículos,
alertando, chamando atenção, gritando. Mas antes, em qualquer conversa trivial, falando do tempo, falando de coisas da natureza, tem que ser agradável, cativante. O apóstolo nos ensina a ter uma apresentação elegante, educada, atenciosa. Precisamos ouvir primeiro as pessoas com quem queremos interagir, para depois assim apresentar a verdade que conhecemos. O apóstolo fala então da palavra que traz deleite, da palavra que não traz aborrecimento, irritabilidade, mas aquela palavra que traz alegria, sorriso, aquela palavra que traz ânimo. Veja o que está escrito em Eclesiastes, no capítulo 10, no verso 12. Nas palavras da boca do sábio há favor, porém os lábios do tolo o devoram. Lucas, no capítulo 4, no verso 22, nós vamos ver as pessoas que admiravam ao Senhor Jesus. Lucas 4, 22, e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José, o carpinteiro? É assim que as pessoas têm que nos identificar. Não é esse aquele rapaz que vai à igreja? Não é esse aquele que conhece da Bíblia? E está falando e está nos confortando? Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Sabemos que uma boa palavra é medicina. A boa palavra cura. A palavra oportuna. A palavra de bom proveito. Aquela palavra própria. Ela traz ânimo ao abatido. Ela traz alegria àquele que está deprimido. Ela traz cura, ela traz motivação. Ela reativa o sonho que a pessoa tinha e perdeu. A boa palavra em seu tempo. É o que Paulo vai ensinar aqui para nós. Ela pode trazer vida novamente para um campo árido, para um coração sequioso. Pode trazer exuberância, entusiasmo para cada um de nós. Sim, claro, nós falamos aqui o óbvio. E o óbvio precisa ser repetido para que possamos cada vez mais aprender e colocar em prática. Que o Senhor Deus tenha misericórdia e nos ajude. Amém.